Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre criação de negócios, investimento em startups. E para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos a Alessandra Andrade, que é gerente de Business Hub da FAAP. E nós vamos entender o que é o Business Hub. Que segmento é esse? Dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade tão tradicional, com mais de 70 anos de história. Para que serve? E como você, que tem uma ideia nova, pode se beneficiar com esse trabalho? Alessandra Andrade, desde já, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, Milton. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo. É um prazer estar aqui. Alessandra, o que é o Business Hub da FAAP? Eu resumo ele como sendo a própria startup da FAAP. Acho que todas as faculdades, universidades hoje, né, tem uma série de amarras, né? Porque você tem MEC, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Então fica difícil inovar. Então a gente tem a nossa garagem, né? Todo mundo fala inovação tem que acontecer na garagem. A nossa garagem chama Business Hub, que é um espaço onde a gente inova, onde a gente aprende fazendo, onde a gente não tem medo de errar, né? E a gente tem esse mindset de startup lá dentro e junto com os alunos a gente facilita com que o aluno crie o seu próprio negócio, a sua startup, a gente acompanha todo esse processo e todo esse processo também nos ensina, né? Nos ensina como ser uma faculdade melhor, mais próxima, mais inovadora. Então, na realidade, existem ali dois caminhos. Um de alunos ou ex-alunos que buscam formar o seu próprio negócio, construir o seu próprio negócio. E um outro que a própria universidade, olhando onde há uma oportunidade para ela também, naqueles negócios que estão sendo formados. É, porque uma instituição tradicional como a FAAP, né, as pessoas buscam, né, a segurança, a tradição. Então, a gente não pode inovar por inovar, né? Então, ali é o nosso laboratório de testes, né, onde a gente testa os conceitos, a gente testa metodologias, a gente faz isso muito próximo do aluno, que já é um aluno que está ali diferenciado porque quer construir alguma coisa, quer fazer o seu próprio negócio. E isso é muito importante, essa troca, essa proximidade, né, e a gente aprende muito um com o outro. Tá. Ao longo do tempo em que vocês estão trabalhando, começaram em Eu 2014. estou lá desde 2014 e o Business Hub, na realidade, é uma derivação do Centro de Empreendedorismo, né, a FAP criou o Centro de Empreendedorismo no início dos anos 2000, foi uma das primeiras a fazer isso, mas o mercado foi mudando, o empreendedorismo foi mudando, a gente teve esse boom das startups, e aí a gente precisou também se reinventar. E aí o empreendedorismo virou o Business Hub, e a gente busca aproximar muito a FAAP, não só desse mercado de startups, mas do mercado de uma maneira geral, ter essa troca mais próxima, né? Com o que está acontecendo nas empresas, com o que está acontecendo no mundo de inovação. O que vocês procuram com esse trabalho? Quer dizer, o que vocês tentam encontrar naquela ideia que surge de um grupo de alunos, ou mesmo de ex-alunos, ou alguma outra pessoa que leve essa ideia até vocês? O que vocês tentam enxergar para pensar o seguinte: vale a pena trabalhar com eles aqui? Bom, em relação ao aluno, é criar uma oportunidade de carreira, né? Acho que muitos universitários se perguntam, né, que vem depois. Então a gente tinha sempre aquele mindset de que o aluno precisava estagiar, né? Precisava arrumar um emprego, precisava sair da faculdade empregado. E hoje não, né? A economia mudou, o mercado de trabalho mudou. Então, a oportunidade dele enxergar o empreendedorismo, criar o seu próprio negócio como a sua carreira, para a gente é muito importante. E a gente busca que ele seja bem-sucedido, né, nessa empreitada. Então, a gente está ali para acompanhar, para fazer as perguntas certas, para acender o farol vermelho quando precisa, tipo, olha, toma cuidado. E e como educação, é a questão de que hoje a gente tem valorizado muito as habilidades comportamentais, né? Porque, de uma maneira geral, o ensino superior sempre se focou nas habilidades técnicas, né? Que são aquelas específicas de determinado segmento, né? Um engenheiro tem que saber fazer cálculo, né? Um
tem que saber projetar, isso você consegue medir, isso é muito fácil de ensinar. Agora, quando a gente está falando de comportamento, né, como é que você ensina comportamentos, né? Isso não é no livro, isso não é na sala de aula. Isso é no dia a dia, isso são com comportamentos repetitivos, são estimulando os alunos a descobrirem, a correrem riscos, né? E correr riscos, você tem que aprender a correr risco, porque você precisa ter eh, atitude para isso, tem que estar disponível, mas tem que aprender também a saber o risco que você está correndo, até onde você pode correr um risco, né? Não é simplesmente se jogar. Alessandra, você já falou aqui em empreendedorismo e nós já falamos aqui sobre startup. Esses são conceitos que se misturam, se confundem muitas vezes? Hoje sim, né? Mas como teoria, como princípios são diferentes, né? Startup, hoje a gente fala que startup, todo mundo está montando startup. Qualquer negócio novo hoje se chama startup, mas na realidade, como conceito, startup é uma organização temporária feita para criar um novo modelo de negócio escalonável. Um exemplo, se pegar qualquer um desses aplicativos, né, ou de táxi, de carro, eles começaram como startups, porque eles criaram uma coisa nova que poderia aumentar exponencialmente sem que você precisasse aumentar os recursos. Mas eles eram uma startup no começo. Hoje eles não são mais startup, hoje eles são uma empresa de tecnologia, porque eles já validaram esse novo modelo de negócio. Então, como conceito, é isso. Mas a gente traz esse mindset, né? Esse pensamento da startup, que é o pensamento que a gente fala hoje de falhar rápido, né? Que é teste, verifique. Porque eu não sei, assim, na época que eu me formei na graduação, isso estou falando aí de 2000 não, estou falando de 98, quando eu me formei na faculdade de administração. Para você montar um negócio, você fazia tudo antes, né? Você precisava de um escritório, você precisava de um telefone, de um site, naquela época já tinha site, você fazia o seu plano de negócios, depois que você estava com o seu cartão de visita, que era importantíssimo ter um cartão de visita, o seu folder, e só depois você ia falar com o cliente. E hoje não. Hoje mesmo, antes de você ter o seu CNPJ, antes de você pensar se vai abrir a empresa ou não, você vai falar com o cliente. O foco é no cliente. É testar, é entender se a solução que você está trazendo, seja ela digital ou analógica, resolve um problema. E esse é um mindset hoje do mundo corporativo, do mundo dos negócios, do mundo das startups, onde você testa, você fala com o cliente e vai ajustando antes de fechar. Hoje você não precisa mais do escritório, você não precisa mais do cartão de visita, né? E você precisa ter uma boa solução. Você agora há pouco falou em criar uma coisa nova. Geralmente as pessoas estão criando uma coisa nova, estão desenvolvendo algo em cima do que já existe. Eu acho que tudo que você traz um novo olhar é novo, né? Porque táxi. Táxi existe há anos. Mas a partir do momento que você pode pegar o táxi de uma forma diferente, você mudou toda a cadeia, né? Você disruptou uma forma que acontecia, mudou um comportamento, mas ninguém inventou o táxi. Ninguém inventou chamar o táxi. Mas a partir do momento que você cria coisas, mesmo sobre coisas que já existem, você está aí mudando tudo. Então, quando você desenvolve algo que já existe, você também está inovando. Claro. Agora, vamos lá. Quando o pessoal chega lá para vocês e apresenta assim, eu queria desenvolver uma startup, eu tenho uma ideia mais ou menos assim, mais ou menos assado. Que tipo de trabalho vocês começam a fazer com esses jovens? A primeira coisa, quando você tem uma ideia, você tem que pensar em mercado para essa ideia. Primeiro, qual é a dor que você resolve? A gente usa muito esse termo dor, né? Isso é uma. Que é qual é o problema que você, com essa sua ideia, está resolvendo. E quem tem esse problema? É só você que tem um problema? Porque às vezes a gente acha que se a gente tem um problema, o mundo tem um problema. E não é assim. Então, quem são as pessoas que têm esse problema? Quantas são? Qual é o tamanho desse mercado?
Depois, como é que essa ideia, né, pode ser minimamente testada? Então, como é que você cria o que a gente chama de protótipo, né? A forma mais simples de você oferecer o seu serviço ou o seu produto. E levar o cliente, né? Porque o cliente tem que dizer se aquilo realmente resolve. E aí ele vai, que muitas vezes, como são coisas que ainda não existem, você não sabe o que você quer, nem qual que é a melhor opção. Aí você fala, poxa, mas se fosse um pouquinho mais azul, ou se fosse um pouquinho mais rápido, ou se esse botão fosse diferente, e usando todas essas interações para ir sim desenvolvendo um produto que tenha um fit com o mercado, que tenha um mercado que vá consumir. E quando você vai fazendo isso passo a passo, não é que você não tenha risco, mas o seu risco é menor. Porque se a cada degrau você valida que está no lugar certo, se você erra, você não perde a escada inteira. Você só desce para o degrau que você estava. Então, são negócios que têm uma. Por mais que a gente possa falar que sempre tem um risco, que a gente vai criando ali uma segurança, uma estabilidade e uma sustentabilidade. Vamos pegar alguns casos que passaram por vocês lá no Hub da FAP sobre inovação e que pode até ser ilustrativo para a gente visualizar. Vamos pegar algum caso, o que você destacaria? Vamos falar de uma que está lá agora, né, que a gente está no meio desse processo. Que daqui uns 5 anos vai ser um unicórnio. Não Opa, sei. tô Vamos pensar. torcendo, tô torcendo. Vamos lá. Mas a gente tem a Barpass, né, a Barpass é um clube de vantagens e incentivo para você consumir em bares e restaurantes, né, Hum. ganhando descontos e com isso você paga menos na sua conta. E os restaurantes e bares têm um canal aí de comunicação com o seu cliente de atratividade. Tem uma startup que a gente se baseou muito nela como benchmark, acho que não é nossa, né? Já está bem grande, vai ser um unicórnio antes dessa, que é a Gympass, né? Que você paga uma mensalidade e você tem acesso a uma série de produtos de academias e serviços. Aí a gente brinca que tem uns que o esporte é a academia, o nosso esporte é ir pro bar, é ir comer, é se socializar. Então a gente está criando ali todo o entorno disso. Então é um app que já está na Apple Store, na Google Store, você já pode baixar. Depois eu posso ver se a gente faz até um voucherzinho para a gente pôr aqui, quem quiser testar de graça, né? E conhecer e tá próximo, porque hoje a vida tá no celular, né? Ninguém mais, assim, eu antes eu esperava a revista da semana para olhar, né, qual que é o bar que era o destaque, qual que era o lugar, e hoje não, hoje a E vida esse, tá no por celular, exemplo, isso já está já tá funcionando. Em funcionando. quanto tempo, desde que começaram a dar os primeiros passos para aparecer no meu celular, isso levou? Uns 7 meses. 7 meses. Isso é um tempo considerado razoável, bom, lento? Qual é o parâmetro que vocês têm? Tudo depende de quando você tem dinheiro, né. Ah, esse é um ponto interessante. Que depois eu vou Tudo tocar até a partir de uma depende pergunta aqui de o um quanto ouvinte. você tem dinheiro. O Felipe quer ser empreendedor, chegou lá com a ideia, com a cara e com a coragem, né. Então a gente ajudou ele a substanciar esse projeto, apresentou para uma série de investidores, então você tem aí um prazo de captação para que pudesse ser desenvolvido uma plataforma que tenha segurança de dados, todas essas coisas, tem a transação, porque tem uma mensalidade para você participar. Então a gente fechou todo esse modelo de negócios e aí ele atraiu um investidor anjo que colocou recursos financeiros para que pudesse ser viabilizado. O José Aparecido, que nos acompanha pelo Facebook, pergunta para você: eu gostaria de saber da Alessandra e para as pessoas, sobre as pessoas que não têm um capital maior para investir nas startups. As franquias seriam uma opção para isso, talvez? Muito, muito, assim, eu sou fã de franquias, acabei de voltar a semana passada da convenção da ABF, Associação Brasileira de Franchising, a gente estava junto também no Web Summit em Lisboa. O que que eu acho legal da franquia, né, que a franquia é um modelo já comprovado. Então, se o empreendedor não tem muita experiência, né, nunca geriu um negócio, ele recebe, né, um negócio que já foi feito, já foi comprovado
com um manual de como se faz. Obviamente, né, que sempre tem o papel do empreendedor que está tocando a franquia, né? Você ter um modelo validado não é garantia de sucesso. Você precisa ter trabalho, né? Assim, dinheiro, não, a gente ainda não montou a maquininha de dinheiro, montou, porque já tem as criptomoedas, mas elas não são acessíveis para nós, réis mortais, né? Então a gente precisa trabalhar. Então, negócio tem que ter trabalho. Mas aí deixa eu pegar essa questão do investimento ainda, voltando um pouquinho atrás no que você vinha falando. Quer dizer, o que que o investidor procura saber? Porque quando essa turma teve a ideia de desenvolver esse aplicativo que pode oferecer um programa de descontos em bar, etc e tal, eles não tinham dinheiro no bolso para fazer. Foram buscar, você disse, buscou um investidor anjo. Quer dizer, o que que esse investidor procura saber para saber o seguinte: vou tentar arriscar nessa empresa, vou botar dinheiro aí. Bom, acho que são duas análises importantes, né? Uma em relação à ideia, à solução que você está oferecendo e ao fit que tem com o mercado. E a outra é uma análise do próprio empreendedor. Se aquela pessoa que teve aquela ideia consegue entregar isso, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com os alunos e eu acho que é o mote desse momento, que é a atitude, né? Tem que ser uma pessoa que faz, porque discurso não cria empresa, né? Discurso e dinheiro sozinho também não. Você tem que ter o cara que é a alma do negócio, é o cara que vai, é o cara que conhece, o cara que se envolve e é o líder, né, que vai conseguir engajar todas as pessoas da equipe para estarem trabalhando juntos, que vai conseguir levar isso à frente. Saber apresentar bem o seu projeto, esse poder de convencimento também é uma habilidade que esses jovens precisam desenvolver. Eu estou falando de jovens, mas não precisa ser jovens, porque nós estamos falando de gente inovadora que pode Vamos ter falar de qualquer jovem de idade. cabeça, Não, né? exatamente, porque são pessoas que podem falar, eu estou falando de qualquer idade, na realidade. Mas, assim, ter essa habilidade é importante para conquistar esse investidor? Sabe que a gente tem um programa, né, que a gente faz todo ano para buscar esses projetos na FAP, que é o Empreenda FAP, e 1/3 desse programa, ele é voltado para comunicação, né, que é o como você apresenta a sua ideia de uma forma clara, objetiva, que mostre o mercado, que mostre o retorno que esse investidor pode ter, que mostre quanto você quer de dinheiro, para que você quer o dinheiro, como é que esse dinheiro vai retornar para o negócio. Então, isso é muito importante, saber comunicar com clareza, porque eu acho que a maioria dos problemas do mundo se resolvem com comunicação, né. Às vezes as pessoas falam uma coisa, a outra entende uma coisa completamente diferente. Você trabalha com comunicação, sabe o poder que é você ter uma comunicação objetiva, clara. E com esse mundo, né, do celular, do teclado, WhatsApp, essa molecada tá desaprendendo a falar, né, desaprendendo a comunicar, a olhar no olho, a convencer. Então é muito E importante essa sim. conversa com o investidor é olho no É olho. olho no olho, é Quer dizer, olho ele no vai olho. questionar você, você vai ter que ter a resposta pronta, ter o dado na mão apropriado para atender aquela expectativa dele. E principalmente tem vários concursos, vários eventos que trabalham para aproximar, né, o empreendedor com o investidor, e você normalmente tem 3 minutos para apresentar sua ideia inteira e chamar a atenção daquele investidor. Então você tem que ter um discurso muito claro, muito objetivo e estar preparado para responder qualquer pergunta. A ideia de que assim, mas falta gente para investir na minha ideia, por isso que ela não dá certo, tá errado isso? Tá errado. Boas ideias, bom empreendedor, sempre vão encontrar investidores. Porque existe gente interessada em investir nessa área. É um mercado que está crescendo. Eu acho que hoje até com os juros baixos no Brasil, assim, estão caindo as opções de bons investimentos, né. Então E tem isso ajuda na obtenção desse dinheiro, porque investir numa empresa dessas, que pode ter um crescimento exponencial, a resposta é genial para quem está investindo. quem não queria ter dado lá 1000 doletas pro cara que montou o Facebook? Sem dúvida. Vamos lá, Luiz Gaspar pergunta o seguinte: por que existem tantas falhas na execução administrativa de uma ideia boa? Falta de preparo e de informação, né. Eu acho que uma boa ideia, ela tem que estar bem substanciada e você precisa ter informações. "Ah, mas essas informações não existem, não estão disponíveis", tem que criar, tem que testar, né. Acho que quando a gente faz passo a passo, se diminui
essa falha. Mas você precisa ter preparo, né? Você precisa se preparar para o que você está fazendo. Queria apenas aproveitar aqui, já que nós estamos conversando, trouxe pergunta de ouvintes também, e registrar a participação de alguns dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando também aqui no Facebook, caso da Vera Helena Castanho, que passa por aqui para deixar a sua mensagem de apoio também para a gente, o Marcos Assunção, que está com a gente, José Aparecido, já citei, Cosme Maia também está nos assistindo aqui no Facebook, e a todos vocês que passam por aqui, podem deixar sua pergunta, que à medida em que as perguntas chegarem, eu encaminho para a Alessandra Andrade. Combinado? Olha aqui, Alessandra Andrade, vamos pensar um pouco mais à frente agora em relação a estas empresas que começam a dar esses passos. Eu estou falando já em empresas, vocês preferem falar em startups. Elas formatam uma ideia, apresentam para o seu investidor. Quais são os próximos estágios necessários para que essa ideia realmente avance e não se feche logo em seguida, como acontece muitas vezes com pequenas, microempresas? Esse mercado ele é um pouco diferente, Milton, porque quem acompanha as notícias sabe o prejuízo que a Uber dá, sabe o prejuízos que essas empresas chamadas unicórnios, que unicórnio é a empresa, a startup que recebeu um valuation, né, uma avaliação de mercado de US$ 1 bilhão. Então, assim, são empresas gigantescas Que necessariamente não estão dando lucro. que não estão dando lucro. Então, tem 2 caminhos. Você tem um caminho sustentável, né? Que é o que normalmente eu indico, que você vá fazendo passo a passo e vá construindo, né? Aumentando o seu público, né? Seus consumidores de uma forma que você possa atender com a mesma qualidade, que você vai investindo aos poucos no marketing para ir atraindo. Tem um modelo de negócios que eu acho que é hoje o da moda, né? Mas que é um ótimo modelo, que é a assinatura, né? Hoje a gente tem assinatura para tudo, e isso traz uma receita recorrente, traz um melhor planejamento, traz um melhor fluxo financeiro. Então, diminui, né, o seu CAC, que é o custo de aquisição do cliente, né? Então, você investiu dinheiro em marketing, conquistou esse cliente, não é uma venda única, ele fez uma assinatura, ele vai ficar com você. Então, são algumas estratégias que você vai usando para criar uma sustentabilidade no negócio. Quando você está falando em unicórnios, você está falando em milhões de usuários, bilhões de usuários. Então, essas empresas têm investidores que põem muito, muito, muito dinheiro para conquistar mercado. Então, a briga não é pelo lucro, mas é pelo domínio do mercado. Existe algum setor aqui no Brasil em que essas ações encontram um campo mais fértil? Estou falando isso porque uma das perguntas que chegaram aqui a propósito de investimentos de startups no agronegócio, que aliás já foi inclusive tema desse mundo corporativo mais específico. O agronegócio, por exemplo, é um setor em que muita inovação tem surgido? Sim, porque o Brasil tem essa capacidade agrícola gigantesca, né? E é carente de tecnologias. A gente tem faculdades importantes no interior que trabalham, né, com biologia, biotecnologia, tem grandes oportunidades, mas não só no agro. Eu vejo aqui um campo fertíssimo para retail techs, que é a tecnologia para varejo, né? A gente já teve toda essa mudança do e-commerce, mas a gente tem a loja física cada vez mais tendo um papel importante de relacionamento com esse cliente, de ser a flagship, de ser o lugar da experiência. Então, cabe muita tecnologia e muitos dados, né? Porque hoje a gente já tem muitos dispositivos conectados, mas com o 5G, tudo vai estar conectado em 5 anos. Então, quando você chegar numa loja, você quer que a loja saiba quem você é, o que você gosta de comprar, quer que você seja chamado pelo nome, quer te apresentar coisas novas, quer saber a roupa que você tem em casa, que combina com o que vão te oferecer. Então, tudo isso ainda está vindo, já existe no nível internacional, mas tem muito pouco aqui no Brasil, tem muito campo para se desenvolver. E outra área que já está muito forte aqui no Brasil, mas também vai muito, são as fintechs, né? Uhum. Porque a gente tem aqui um sistema bancário muito desenvolvido,
que fica com uma boa parte do lucro das empresas, porque tudo hoje é no cartão, tudo tem taxa, né? Então entra as fintechs aqui para trazer. Se a gente teve um momento da bancarização, agora a gente vai ter o momento da desbancarização, onde o dinheiro não vai chegar aí no banco e ele vai circular virtualmente entre os consumidores de determinadas redes. Aliás, é muito possível que a gente passe, inclusive, por uma etapa, pule uma etapa nesse processo todo, porque nós ainda temos uma parcela de pessoas no Brasil que não tem acesso aos bancos, mas o terão através dessas Dessas fintechs, fintechs, sim. se transformando numa grande oportunidade. Não, e hoje todo mundo, né, de qualquer classe social, tem um dispositivo móvel, né, um smartphone, por mais simples que seja. Alessandra, pergunta aqui do Jorge Assunção. Ele quer saber o seguinte: se vocês ajudam ou até recomendam que quando você entre no mundo das startups, você entre com sócios. A busca de sócios é uma maneira também de se planejar melhor, de buscar, sei lá, com que características esse sócio deveria ter? Eu acredito que sim, né? Principalmente quando você começa sem dinheiro, você precisa ter cada um que faça uma coisa. E você ter especialidades diferentes, né? Para você começar com essa ideia. Ah, eu sou administrativa, eu vou cuidar aqui das finanças, do planejamento, eu vou cuidar da parte de marketing, vou fazer os vídeos, vou fazer a comunicação. Ah, não, eu sou o cara da tecnologia, eu que vou programar. Então, quando você consegue diminuir a necessidade de contratar, né? E consegue fazer com os seus próprios recursos, a chance que você tem de desenvolver esse negócio sem precisar de investidores aumenta, ou que essa participação deles aumente. Quanto mais para frente você tiver o investidor, menos equity você tem que dar. Então, por exemplo, se eu vou começar sem nada, ter uma ótima ideia, mas não tenho dinheiro, o cara vai ter metade do meu negócio. Agora, se eu conseguir fazer, se eu conseguir prototipar, se eu conseguir ter lá o meu primeira versão do meu app, da minha plataforma, o que quer que seja, já provei que isso tem um fit com o mercado. Para pegar essa mesma quantidade de dinheiro, provavelmente ele vai ter 10% do meu negócio, 5% do meu negócio. Então, quanto mais você conseguir prolongar, né, a sua autossubsistência, ou a gente chama, tem um termo bonitinho chamado bootstrap, né? Que é conseguir fazendo com seus próprios recursos, melhor. Pergunta simples aqui do Alexandre. Ele quer saber como ser criativo. Como ser criativo. Criatividade é algo que a gente aprende? Sim, é algo que a gente aprende, e a gente aprende principalmente quando a gente começa a entender perspectivas diferentes, né? Porque a gente tem a nossa visão das coisas, do que a gente acha, uns mais julgadores, outros menos, mas quando a gente aprende, né, a se colocar no lugar do outro, a sentir o que o outro está sentindo, passar por dificuldades que outras pessoas passam, você consegue ter insights interessantes. Esse exercício a gente trabalha muito. O ambiente das universidades, o ambiente das faculdades gera essa criatividade? Tem trabalhado com isso ou continua trabalhando com um padrão muito antigo? Olha, sim e não. Eh, Existe um padrão antigo, porque existe uma regulamentação muito forte, né. E é importante que exista essa regulação para que se possa, ter uma qualidade de ensino e ter uma fiscalização. A gente tem aí todo esse boom dos EADs, né, do ensino à distância, que democratiza muito a informação, mas quando você está sozinho, você não troca, né. Eu sou muito fã do ensino presencial, porque acho que o papel do professor hoje é mais ser um facilitador da construção do conhecimento. E o conhecimento está aí, você googar, você tem a resposta que você quiser, sabendo fazer a pergunta certa. Mas como é que você transforma aquela informação num conhecimento? É com tudo mudando, com as tecnologias transformando tudo, e a gente não sabe muito bem como as coisas vão ser, não dá mais para saber que a gente achar que a gente sabe as respostas. A gente não vai saber. A gente precisa aprender a fazer perguntas, né? E eu acho que essa discussão, esse debate em sala de aula, bem facilitado, com um professor preparado, é que cria esse ambiente.
E a criação de um espaço como este que você comanda dentro da FAP, o FAP Business Hub, é uma forma de gerar esse ambiente criativo. É quase que vocês hackeando a própria universidade. Exatamente, adorei o termo, vou passar a usar, gostei. Nunca tinha usado, mas é isso, é a gente criar um espaço onde a gente faça essas provocações, que os alunos nos provoquem também, mas onde a gente não dá resposta, né. A gente só vai dando caminho aí no labirinto. Tá. Só para fechar nossa conversa, a última pergunta que caiu aqui agora. Gustavo Suzuki escreve, pergunta se as startups têm algum tipo de incentivo do governo, algum incentivo público. Não, às vezes pela Amprotec ou às vezes existem também, como é que chama? Algum programa de incentivo? Mas tem aqueles documentos que eles são, eu esqueci o nome, desculpa, licitação. Uma licitação. E Você diz o seguinte, que em alguns momentos, programas dentro do próprio governo abrem licitação para e coisas buscam... específicas, né. Tá. Então, às vezes para o desenvolvimento de uma tecnologia de segurança, um sistema. Então existem sim linhas, mas não é tão fácil assim. Tá, você Como nada está no achando Brasil, mais né. fácil buscar um investidor anjo, é isso? Eu acho. Você acha que é mais simples? E tem um termo também que eu gosto muito, que é o chamado smart money, né. Que não é buscar um investidor anjo com dinheiro, não é só o dinheiro, é a expertise desse investidor, que muitas vezes já é um empresário, um executivo que já está com uma carreira desenvolvida, que possa te mentorar e possa te ajudar também nesse desenvolvimento. Alessandra, fechando a nossa conversa aqui, que mensagem você pode passar para as pessoas que, entusiasmadas com a ideia de tocar o seu próprio negócio, talvez dentro desse espírito de uma startup, que mensagem você transmite a elas? Acreditem, né, e sonhem grande, porque quando a gente é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo, a gente realmente pode mudar. Então, se algo não dá para fazer agora, pode ser que daqui a um ano dê, porque as tecnologias vão mudando, as formas vão mudando. Acredite no seu sonho e vá em frente. Alessandra Andrade, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer foi todo nosso. Alessandra Andrade, que é a gestora, a gerente da FAP Business Hub, que é essa startup dentro da FAP, como a própria Alessandra Andrade aqui definiu, não é isso, né? Que hackeia, né? A própria faculdade, adorei. A própria faculdade, esse é o trabalho deles lá dentro. Esteve conosco, conversou conosco. A você que participou do programa, nosso agradecimento também. Fica o convite, se você quiser, se inscreva no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Lá você pode levar o seu conhecimento a outras pessoas que fazem parte do grupo e também absorver o conhecimento das outras pessoas que compartilham seus artigos, seus textos, seus convites. É uma maneira aí de a gente se juntar com outras pessoas que também têm interesse em crescer na carreira, em crescer no seu próprio negócio. Participaram e nos ajudaram a fazer este mundo corporativo ainda melhor para você. Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Bianca Kirklevski e a Débora Gonçalves. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.